cachorro, beleza? Tudo bem? Estamos ao vivo e definitivo para mais um vídeo neste canal. Oi, Eduardo. Oi, diga. Boa noite. Boa noite a todos. Hoje eu entrevistei o Wendel dos Santos lá. Parecia que o maluco tava empalhado, velho. Ele é tipo o Bruno Henrique de expressão? É. E Pô, aí, aí isso aqui, que- você faz a pergunta. Ele, isso é verdade. Verdade. E acabava. Tá bom. Assim que é bom. Vocês imaginam um doidão desse num podcast. Pois Aí é. não dá. Bom, vamos falar aí, gente, sobre a maior contratação da história de cada clube brasileiro. Obviamente que podem ter discordâncias, né? Isso é normal. E é um vídeo que a gente já fez. Então, como que vai ser, por que Tá, que vai... vamos quem explicar. que vai ser. É um vídeo que a gente já fez, porém o argumento durante aquele vídeo, ele era meio vago. Porque assim, eu vou dar o exemplo do Corinthians, que a gente vai falar. Eu Mas já cheguei... começa com o Corinthians, vai. Só já, então. explico já sapeca. Eu cheguei em determinado momento e falei assim, pô, eu acho que a maior contratação da história do Corinthians é o Marcelinho Carioca. E o Rafael falou, não, a maior contratação é o Ronaldo. E realmente, o argumento do Rafael é muito mais forte do que o meu, porque o Marcelinho... Vídeo, né? Ele veio e depois ele se transformou num grande ídolo e tal. Mas o Ronaldo, o status de chegada, ele é a chegada de maior contratação, maior impacto da história do clube. Os É clubes isso. contratam jogadores promissores, mas que você não espera muita coisa. O cara vem e pode fazer uma história. Exato. Agora, nesse caso vai ser a contratação que o cara já chega grandão. É, a contratação que gerou maior impacto. Isso não quer dizer necessariamente que ele tenha jogado bem pelo clube, tá? Exato. Tem que saber às vezes, separar. pô, Exato. provavelmente vai ter algumas aí que já vai falar que o cara não jogou nada e era um baita nome. Sim, mas chegou com um status muito grande, tá bom? É esse o argumento. Então, quando você for defender seu argumento, preste atenção no argumento que a gente tá defendendo aqui, tá bom? Mas, antes de dar sequência, eu quero te convidar para participar do mata-mata que está com a Liga das Champions League agora. Você pode participar, né? E o prêmio é cumulativo, ou seja, cada pessoa nova que entrar, o prêmio vai aumentando. Neste momento que eu estou gravando esse vídeo, o prêmio está em R$388. Porém, cada vez que entra uma pessoa nova, R$8 são acrescentados ao prêmio final. Então, quanto mais pessoas entrarem, maior é o prêmio. Você pode comprar quantos você quiser para participar. Cada entrada é pelo valor de 10 créditos, tá? Só que você tem só até a quinta-feira para participar desse ano, para participar em 2024, senão depois não vai dar mais para entrar nessa liga da Liga dos Campeões, tá? Então hoje é terça-feira, você tem até quinta-feira para adquirir os seus créditos e participar dessa liga, tá? Mas obviamente você pode baixar o mata-mata e participar das ligas, né, de outros valores, as ligas gratuitas também que estão no aplicativo Liga Iniciante, então para você ir se adequando e entendendo como é que funciona, tá? É bem Mas simples, gente. é um Acho fantasy que game, tá bom? É um fantasy Acho game de que sobrevivência. legal, pô. É legal, você consegue treinar de graça pra depois você ver se você gosta ou não, mas baixa que você vai gostar, tenho certeza. É Exato. facinho. É um fantasy game de sobrevivência e qualquer dúvida que você tiver acerca de dicas, de problemas, tem logo abaixo do link da descrição, tem um outro link que é o WhatsApp do atendimento do mata-mata, tá? Então você pode entrar em contato com eles e tirar suas dúvidas também diretamente com eles. É humano a pessoa que atende você, tá bom? Então é isso, o primeiro link da descrição é para você baixar o aplicativo e o segundo é o WhatsApp deles para você entrar em contato caso tenha alguma dúvida ou sugestão, beleza? Vamos lá para a sequência do nosso vídeo. Vamos lá para o Nordeste brasileiro começar, né? Dando sequência que o Corinthians já foi, a gente já explicou. Aliás, só para finalizar Corinthians, então assim, ó, até marquei aqui. O Tevez também é uma grande contratação impactante da história do clube. Mas não tem como mensurar o tamanho. Era o Ronaldo, né? Era o Ronaldo. A menção rosa é o Tevez. O Tevez era um jogador contratado em ascensão. Foi a maior contratação da história do Corinthians em termos financeiros. Foi a mais cara que o Corinthians pagou, tá? Foi o Tevez, né? Aquele 2005 e tal. Mas a maior de impacto é o Ronaldo Fenômeno, tá bom? Só pra finalizar o assunto Corinthians. Aí vamos para o CSA de Alagoas, porque a lista é extensa. E tem dois jogadores aqui que dá pra citar. O primeiro deles é o Catanha, brasileiro naturalizado do Espanhol, que volta ao CSA em 2010. E um segundo nome pode ser o Flávio, goleiro, que volta ao CSA em 2012. Você, torcedor do CSA, você concorda com esse tipo
com esses dois nomes, ou você acha que outra contratação teve mais impacto na chegada ao clube, de gerar maiores expectativas, né? Tanto o Catanha quanto o Flávio são retornos ao CSA, né? Já tinham escrito uma história antes, tinham se destacado e depois eles voltaram, tá? Já no CRB, o rival do CSA, tem dois aqui. Eu acho que o mais impactante é o Aloysio Chulapa, o retorno dele em 2011 para o CRB, o time que ele se lançou para o futebol, em 2011 ele retorna, mas também tem a de um ídolo recente que é o Gum, que chegou em 2020 e jogou quase 4 anos. Jogou 4 anos aí com a camisa do CRB até se aposentar, tá bom? O Gum, mas eu acho que o Aloysio é a de maior impacto, o retorno dele para o CRB. Aí o Cuiabá, como tem uma história muito curta de 22 anos, eu acho que a maior contratação, tá, de gerar expectativas é a do Daverson, que chegou em 2022. É história pequena. É, uma história muito curta, tá? Mas também tem o Walter, que é o maior ídolo da história do Cuiabá. O goleiro Walter, capitão do time, tá lá até hoje. Porém, eu acho que o Walter saiu como reserva do Corinthians e tal. O Daverson ainda tem história de fazer gol de título de Libertadores. Então o Daverson acho que teve mais impacto, tá? Mas, obviamente, que a melhor contratação da história é o Walter. A maior é o Daverson, tá bom? Dentro da expectativa gerada. Aí vamos para o norte, para falar do Remo, tá bom? E a sorte do Remo é que a sua maior contratação, ela é um retorno do maior ídolo da história, que é o Alcino, tá? O Alcino, ele surge no Madureira, passa no Remo em 71, ele volta ao Madureira, passa no Remo por empréstimo, vai muito bem, e aí ele volta para o Madureira e volta em definitivo depois para o Remo em 72, e aí fica ali por 4 temporadas e se torna o maior ídolo da história do Remo, tá? Então é o Alcino, o maior jogador da história do Remo. Tá bom? Certeza que o Léo vai pôr o Alcindo do Corinthians. O Alcino, vou mandar a lista pra ele. No Paysandu, a maior contratação é o retorno do Yarley em 2013. O Yarley jogou Libertadores ali. Bonita, aquele negócio de fazer gol da vitória em cima do Boca em La Bombonera. Pois é, foi contratado pelo próprio Boca depois e tal. E em 2013, já com 39 anos, o Yarley retorna ao Paysandu, ou seja, a maior contratação da história que gerou mais expectativas, apesar da idade avançada, tá? Aí vamos para o sul do país, mais especificamente para Santa Catarina, falar da Chapecoense. E o maior ídolo da história da Chapecoense também é a maior contratação da história que gerou mais expectativas, que é o retorno do Bruno Rangel em 2014, depois de se destacar, depois de fazer aquela Série B maravilhosa que ele fez em 2012, né? Ele fez 31 gols em 36 jogos, é até hoje o recordista de Série B, de mais gols na Série B. Ele sai por um momento ali da Chapecoense pro futebol árabe, volta em 2014 e se consolida como o maior artilheiro da história do clube e infelizmente 2 anos depois a gente acabou vendo aquele trágico acidente do Lamia lá do avião e o Bruno Rangel estava entre as vítimas, mas é a maior contratação da história da Chapecoense, tá bom? Pro Criciúma, temos 2 nomes aqui, eu fiquei realmente dividido, então você torcedor do Criciúma me auxilia aí, tá? Quero ver. O primeiro é o retorno do Paulo Baier em 2014, quando ele volta ali perto dos 40 anos, tá? Porque assim, ele foi muito bem no Criciúma, aí se lançou pro futebol de vez, já tinha 28 para 29 anos, aí ele vai pro Palmeiras e tal, né? Antes disso ele era Paulo César, ele vira Paulo Baier no Criciúma como lateral direito ainda, e em 2014 ele retorna quando o Criciúma volta à primeira divisão. Mas também tem a do Bolazier, que é dessa temporada, né? Que é um jogador francês, tudo bem, que ele já não estava no auge físico e técnico, mas é uma contratação de impacto, né? Então, eu não sei. O que você acha? Eu acho que eu iria de Paulo Baier, viu? Tem o Éder também, que voltou no ano passado também, né? Depois de passar no São Paulo ali, também começou a carreira no Criciúma, que também é de impacto, né? Então, assim, aí eu fico entre as 3, Paulo Baier, Bolazier ou Éder, o retorno do Éder. Aí o torcedor que vai elucidar. Né? O Figueirense já é a contratação do Edmundo em 2005. Que fez um baita brasileirão no Figueirense, né? Tanto que depois ele volta pro Palmeiras, de tão bem que ele foi. Então, ele tava no Nova Iguaçu, aí o Figueirense, tava num projeto da hora, traz o Edmundo e joga muito bem, ele volta pro Palmeiras depois. Ele faz um baita brasileirão em 2005 no Figueirense, tá? No Avaí são os retornos do Marquinhos, que é o maior ídolo da história do clube. Então, cara, quando volta o maior ídolo... Lateral Maicon. Ah, cara, não sei. É porque assim... Não, eu sei que é de nome. Não jogou nada. Mas eu sei que é de nome, eu pensei nisso. Porém,
O Marquinhos é o maior ídolo da história do clube. E ele volta pro clube 4 vezes. Ele volta em 2006, ele volta em 2008, ele volta em 2011 e ele volta em 2013. E aí fica até encerrar a carreira. É o maior ídolo da história do clube. Por mais que o Maicon seja uma grande contratação, eu acho que a de mais impacto é a volta do Marquinhos, o maior ídolo da história do clube. Ninguém vai superar o maior ídolo da história do clube, cara. Aí A não ser que o cara seja tipo o Romário, que a gente vai explicar lá. Mas aí, na história do futebol, o Michael tá 15 degraus acima do Marquinhos. É verdade, mas o torcedor tá aí pra... O barulho tem que ser maior. Um cara que foi muito mais, jogou seleção, jogou Sim. Copa, mais. Jogou 2 Copas. O torcedor tá aí pra legitimizar se concorda ou não, né? Mas o Michael realmente... O Michael também passou no Criciúma, se eu não me engano. Também passou no Criciúma. Fala que gostava da noite de treinar, chegava... Calibrado. Daquele jeito, supostamente. A maior contratação do Santa Cruz é o Grafite em 2015. Coincidentemente, acabou dando muito certo também. É o retorno do Grafite. O Grafite tinha passado também no Santa Cruz, tinha passado no Santa Cruz no começo da carreira, e ele volta em 2015 ali, né, depois de passar no futebol árabe, vai muito bem no Santa Cruz ali. Enfim, depois volta e encerra a carreira no Santa Cruz de novo. O Náutico já é o Acosta. Pô, mas o Acosta, quem não se lembra, o Acosta veio do Peñarol, Pepe, que é um dos maiores, é o maior time do Uruguai. Ele vai muito bem lá, né? Depois, vai muito bem. Então, eu fui ler pra ver o impacto da contratação. Porque, querendo ou não, eu não conheci o Acosta antes. Ninguém conheceu o Acosta antes de passar lá. Mas o Acosta, ele era um jogador famoso no Uruguai. E ele chega no Náutico com muito status. Por isso que eu coloquei ele. Porque pode ser o retorno do Cook também. Que o Cook retorna pro Náutico depois, né? Também tem essa. Eu acho que o Cook, na história do futebol, foi mais que o Acosta, viu? É que o Acosta foi bem na primeira divisão, Pepe. O Cook não. O Cook é bom. O Acosta foi vice-artilheiro do Brasileirão. Ele foi bola de prata pelo Náutico. Então vai. Assim, eu não sei. O torcedor do Náutico aí tá aí pra discordar. Deixa nos comentários aí, né? Pode ser outro. Pode ser o Chiesa voltando pro Náutico. Não sei. Ah, merda, bicho Náutico. Me ajuda aí. No esporte, acho que a maior contratação da história do esporte, né, que gerou mais expectativas, o torcedor mais empolgado, foi a do Diego Souza em 2014, pela primeira vez. Vai muito bem, ele volta em 16 de novo, que inclusive o leva à seleção brasileira depois. Jogou muito bem. Né? Ele tem 3 retornos pro esporte, 2014, 16 e 22, né? Quando iniciar a carreira. Primeira, né? Não, eu sei, mas eu digo assim, são 3 retornos, né? Mas assim, acho que a primeira é a de mais impacto. Ele foi muito bem lá no esporte. E foi muito bem no esporte, tá? Aí vamos para o Vitória. E muita gente vai falar do Petkovic, que é em 97. Só que, Pepe... Quem tem aí? Em 97, o Vitória contratou o Bebeto, cara. Não dá pra comparar. Não, na história do futebol, o Bebeto tá assim, né? Mas dois baita nomes. Lógico. O Petkovic ficou mais tempo no Vitória, escreveu mais história no Vitória. Eu acho que é um ídolo maior pro Vitória do que o Bebeto. Ele veio do Real Madrid? É? Ele veio do Real Madrid? O Petkovic vem do Real Madrid. Só que o Bebeto, o Petkovic vem desconhecido pro Brasil. Então não foi impacto. Ele cresceu no Vitória. Cresceu no Vitória. O Bebeto já era o Bebeto. Já era Bebeto, então tem que ser Bebeto. Não, é o Bebeto. Os parâmetros iniciais do vídeo, então é o Bebeto. E depois, em 97 mesmo, o Túlio vai pro Vitória também, né? Que era aquela parceria com o Banco Excel. Abaixo. Mas não tem como se comparar com o Bebeto, né? Não. Ainda tem, o Bebeto começou no Vitória também, ainda tem todo esse peso, é um retorno do Bebeto, né? Já no Bahia, e cara, foi num post no Insta do Futirinhas, a galera comentando do Everton Ribeiro, que é a maior contratação da história, que gerou mais impacto no torcedor do Bahia, é a contratação do Everton Ribeiro. E aí a gente tem que pensar, cara, o Bahia, ele é um clube grande e tal, porém ele nunca foi um clube famoso por fazer grandes contratações, né? Contratações de jogadores famosos. Que vinha, se destacava ou crescia no Bahia, mas não de trazer cara grande. Né? Tipo, o Bobô, que é o maior jogador da história do Bahia, ele basicamente surgiu no Bahia, né? Então, assim, é outra consistência, né? É outra circunstância. Trazer deve ser mesmo o Everton Ribeiro. E o Everton Ribeiro, querendo ou não, ele é uma mudança de chave do Bahia pro futebol. Fred Adu, Pelé negro. Aí vamos para o Ceará. Acho que a maior contratação é o retorno do Mota, atacante que passou no Cruzeiro, jogou muita bola no Cruzeiro em 2003. Ele volta pela primeira vez ao Ceará em 2009, quando ele se declara como torcedor do Ceará e que aí vira sócio do clube e tal, e é sócio até hoje. E ele tem mais... Ele passou a primeira vez no Ceará entre 98 e 2002,
virou ídolo já lá e ele volta em 2009. Depois ele retorna de novo em 2012, tá? Mas o retorno dele em 2009 acho que gera mais impacto, né? E a torcida fica muito feliz com o retorno dele. E a do Fortaleza eu realmente fiquei na dúvida, tá? Eu ponderei uma, mas o torcedor do Fortaleza tá aí nos comentários aí pra esclarecer. Mandaram quem? Cara, ninguém mandou nada, então eu fiquei pesquisando. Tá, eu fiquei pesquisando, vendo jogadores da história que chegaram e tal. Eu acho que gerou mais impacto pro torcedor. Foi só uma despedida, mas é o retorno do Ronaldo Angelim, que foi ídolo no Fortaleza, e ele volta pra encerrar a carreira em 2013. Porém, cara, era um Fortaleza que ficou muitos anos na Série C também. É outra parada, é outra realidade que eu não vou poder mensurar também, né? Thiago Galhardo. Não, mas assim, tem que ser a contratação que gerou muito burburinho. E é um retorno quando o Ronaldo Angelim retorna pro Fortaleza, é um Fortaleza ainda de Série C. Só que é um Ronaldo Angelim que jogou, foi campeão brasileiro no Flamengo, jogou na primeira divisão e volta pro Fortaleza. O Fortaleza vai cair no mesmo esquema do Bahia, né? De jogadores que vinham se destacavam, não de trazer um cara agora que tá começando, né? Sim, mas pode ser o retorno do Pikachu agora, quando ele volta da última vez também. Até o Paul Fernandes. Mas assim, também pode ser o Paul Fernandes e tal, né? Vai depender muito do torcedor agora. Talvez o retorno do Pikachu mesmo. Talvez o retorno do Pikachu, do Moisés, entendeu? É muito diferente, cara. É um clube diferente. Então, assim, o torcedor vai poder elucidar melhor. Como ninguém respondeu, fica difícil de ter um parâmetro, mas né? Mas se a gente esquecer alguém, vocês deixam sempre nos comentários. Aí. Sim, com certeza. Né? Alguém que gerou muito burburinho na torcida e tal. Né? Até o retorno do Clodoaldo mesmo. Quando ele volta pro Fortaleza. Mas assim, o Clodoaldo, ele teve muita briga com o Fortaleza também, porque ele foi pro Ceará, então gerou um desconforto, é diferente. Tá vendo? Eu pesquisei. Porque não é saber isso de cabeça, né? Agora eu sei. Aí vamos para Goiás, paraíso verde plano do Brasil. Falar do Vila Nova. E a maior contratação da história do Vila Nova é o Túlio. O Túlio teve 3 passagens do Vila Nova. A primeira em 99. Era um Túlio jovem ainda, de 31 anos de idade. Depois ele volta em 2001 e volta de novo em 2007. Nas 3 passagens ele foi muito bem. Mas o Túlio de 99 é um Túlio que tinha sido campeão brasileiro há pouco tempo. Um Túlio que jogou nos principais clubes do Brasil, né? O cara tinha muito status, jogador de seleção brasileira. E ele vai pro Vila Nova em 99, tá? No Atlético Goianiense, a maior contratação da história do clube, pelo que eu vi... Rony Cross. É ou o retorno do Rony, atacante, que jogou no Fluminense, ou o Anailson em 2007, que ele jogou no São Caetano, que foi muito bem no São Caetano. Ele chegou no Atlético Goianiense e foi muito bem, né? É ídolo da história do clube também, né? O Anailson, meia baixinho do São Caetano. No Goiás eu notei 2 nomes. Tem o Araújo. Então, 3 na verdade, né? Tem o Araújo. Ele volta. Tem a volta do Araújo também, bem mais velho, porém acho que tem 2 que são mais impactantes. Big Fernando? O retorno do Fernandão em 2009, que querendo ou não, ele foi formado no Goiás também, assim como o Araújo, só que o Araújo volta muito perto dos 40 anos, o Fernandão mais novo. O Túlio não jogou no Goiás, não? O Túlio jogou no Goiás, mas no começo de carreira, ele não retorna. A do Baltazar, artilheiro de Deus, em 1993 e veio pra ser, porque ele veio depois de sair, ele começa no Atlético Goianiense, ele vai pro Atlético de Madrid e aí ele volta pro Goiás em 93, quando é artilheiro do Campeonato Brasileiro, se eu não me engano. Baltazar, artilheiro de Deus. Né? Isso eu não lembro. Então são 2 nomes aí. Era o capeta, o Araújo era o capeta. Não, o Araújo jogou muito. A primeira passada dele no Goiás é absurdo, porque ele fica muitos anos ali. Então, assim, é lógico que o maior ídolo da história do Goiás é o Arley, né? Que ficou a vida toda ali, basicamente. Mas entre Araújo e Fernandão, talvez é o Fernandão, né? Então, fica na dúvida aí, você torcedor do Goiás, por favor, elucide nos comentários, tá? Fiz até do Paraná Clube, posso estar errado, mas... Marquinhos, Paraná Clube. Tem jogadores que foram formados no Paraná Clube, o Ricardinho, o Thiago Neves, o Juliano, eles foram formados no Paraná Clube. Foram pro mundo, mas não voltaram. Contratação é difícil. Tem a do Tcheco, que eu não sei, mas o Tcheco foi mais técnico do que jogador. E acho que a que mais... E o Paraná é um clube jovem, ele é de 89, então ele tem 33 anos de idade. É um clube jovem pra caramba. Né? Aí vai ser difícil. 33? 35 anos de idade. Quando é muito, muito curta a história assim, geralmente o clube a gente fala, vem jogadores que crescem dentro do clube e vão embora. Mas dizem, pela pesquisa, porque ninguém respondeu, é o atacante Saulo da Fé, para que ajude o editor a procurar aí. O Saulo, eu lembro que eu tinha uma figurinha dele no álbum do Campeonato Brasileiro de 95. Ele foi artilheiro, inclusive, acho que ele é o maior artilheiro da história do Paraná Clube, tá? Ele foi pro Paraná em 91, do Atlético Mineiro, e volta em 94, como ídolo. Então, eu acho que é o retorno dele em 94 que
acaba gerando expectativa maior, tá? Então, a maior contratação da história do Paraná Clube, o retorno do Saulo, atacante. No Coritiba, vamos lá. Eu acho que a maior é a do Alex, o retorno do Alex em 2013, tá? Não tem nem o que discutir, acho aí. Mas tem a contratação também, Pepe, que eu consegui marcar aqui, do Aristizábal em 2004, porque o Aristizábal em 2003 jogou naquele Cruzeiro que ganhou tudo junto com o Alex. Mas e o Aristizábal foi contratado para jogar Libertadores pelo Coritiba. Não, tá bom, mas mesmo assim. Não, é lógico, né? O Alex é mais jogador do que o Aristizábal foi. Eu só tô ponderando que teve pesquisa. Sim, mas entendeu? eu acho que Alex... Tem até a do Everton Ribeiro em 2011 ali, só que o Everton Ribeiro chega num meio desconhecido pro Coritiba, ele se destaca. Não, ele não chega um cara fazendo barulho. Não. Ali ele vira um jogador importante. Ele vira Coritiba. Meia, né? É. Acho que ele era lateral esquerdo. É o Marcelo Oliveira que transforma ele no meia ali, ele vira no Coritiba, mas não gerou impacto a contratação dele, tá? Só estou ponderando a contratação. Do mesmo jeito, o Atlético Paranaense, que eu acho que a maior contratação é o retorno do Fernandinho em 22, né, cara? Você vai ter grandes contratações como o Washington Coração Valente? Tem. Jogou muito, o Atlético Paranaense jogou muito. Mas é lá que ele se transforma no Washington. Não, foi na Ponte Preta que ele se transformou no Washington. Mas na Ponte Preta ele se tornou um jogador... De seleção, Pepe. Jogou a Copa das Confederações. Mas acho que ele estourou mesmo foi no Atlético, não? Não, é porque ele surge na Ponte... No Fluminense. Não, ele surge na Ponte muito bem, assim, ele aparece na Ponte... Jogando muito, ó. Eu até notei, o Washington fez 83 gols em 106 jogos pela Ponte. Aí, ele vai pro Atlético Paranaense, depois que ele vai pro Fenerbahçe. Ele vai pro Fenerbahçe, tem aquele problema cardíaco, e aí o Atlético Paranaense aposta nele, na recuperação dele. Então ele vem sem expectativa. Mas é uma grande contratação, né? Faz sentido. Né? Tem o retorno do Kleberson também, mas eu acho que pelo status de retorno a do Fernandinho é maior. O Fernandinho, sem dúvida. Mas eu marquei aqui o Lúcio Gonzalez também em 2016, quando ele sai do Porto e vem para o Atlético Paranaense. Mas eu acho que a do Fernandinho é a maior. Fernandinho. Do mesmo jeito que a maior contratação da história do Juventude é a do Cafu. Em 95. Fez barulho. Fez barulho. 2 jogos apenas, né? Só pra dar um Pelé nas leis. Só para dar um Pelé no São Paulo, né? Mas foi em 95. Mas eu anotei 2 outros nomes, tá? A do John Trellis, não é o Santiago Trellis, Leonardo, é o John Trellis, atacante colombiano, que jogou a Copa do Mundo de 94 pela seleção colombiana e foi contratado pelo Juventude em 95. E ficou 2 anos no Juventude, então pode ser a do John Trellis também. E também a do atacante Enéas, que era da Portuguesa e foi pro Juventude em 85. Também gerou burburinho, então teve pesquisa, tá vendo? Não é só um nome ou outro. Mas eu acho que a do Cafu, né, cara, querendo ou não, até pela mística, é a maior contratação da história da Juventude, embora seja um Pelé nos outros, tá? Do Internacional, muita gente vai falar do Fernandão, só que vamos lá, o Fernandão veio do Olympique de Marseille, né? Tem, assim, então, aí tem a do D'Alessandro em 2008, só que é um D'Alessandro vindo do Zaragoza, são ídolos muito maiores do que o Forlan, tá? Não, mas o Forlan fez muito mais barulho. Muito mais barulho. O D'Alessandro era bom jogador, tudo, mas, óbvio, o jogador... Vamos lá, então a gente entra no contexto, né, Pepe? Barulho. Vamos entrar no contexto. O Forlan, que chega no Internacional, é depois da Inter de Milão. Forlan que tinha sido eleito 2 anos antes o melhor jogador da Copa do Mundo e tinha conquistado em 2011 a Copa América pelo Uruguai, que é a última conquista do Uruguai na história do futebol. A Copa América de 2011. Ou seja, chega um Forlan ali muito mais midiático. O barulho da contratação do Forlan foi muito maior do que dos outros 2. O tamanho dentro do clube aí do Alessandro foi infinitamente. O Forlan não fez nada no Inter, né? Não foi nada no Inter. Mas a contratação que gerou mais impacto, a maior contratação da história do clube, né? É isso. Ou algum que o torcedor vai ponderar aí, que é a maior contratação, levando em consideração o argumento inicial, que é o tamanho do jogador no futebol, não no clube. Tem volta de Nilmar. Tem vários retornos. Rafael Sobis, tem. Mas de barulho. Então, é muito relativo. É relativo, é muito complicado chegar nesse pormenor, né? Bom, aí no Grêmio, cara, é a mesma coisa. Tem o retorno do Douglas Costa. Quase foi o Ronaldinho Gaúcho. Quase foi o Ronaldinho Gaúcho. Tem o retorno do Douglas Costa, que gerou muito impacto também, embora o resultado foi uma porcaria, né? Do Queiroz.
A contratação do Paulo Nunes ali em 95, mas vindo de um Flamengo e tal, né? O Grêmio é o Soares, né? Pô? Mas acho que é o Luizito Soares pelo impacto midiático por tudo, né? Fora o que jogou também, né? Mas o Soares em 2023. Além de tudo, ainda jogou ainda. Pois é. Aí vamos para Minas Gerais e temos no América Mineiro o retorno do Palhinha em 2000. O Palhinha que jogou no São Paulo, foi campeão do mundo, bicampeão do mundo, jogador de seleção brasileira. Começou a carreira no América entre 88... Na minha época. Na minha época. Muito mais que o Cristiano Ronaldo. Começou na carreira no América mesmo em 88 e 91 e em 2000 ele retorna para o América com 33 anos de idade. Tá? Então assim, um grande jogador, jogou muita bola, volta pro América em 2000. No Atlético Maneiro, eu anotei 3 também, tá? Acho que a maior é a do Ronaldinho em 2012, a maior contratação da história do clube. Anelka. Mas tem a do Hulk em 2021 também, que é muito impactante. E tem o retorno do Dadá Maravilha em 74, depois de jogar 2 anos no Flamengo. Mas aí tu consegue saber como foi na época, né? Então, mas é um retorno grandioso. Porra, eu acho que é Ronaldinho. Não, eu entendo assim, mas eu tô dizendo que o retorno do Dadá é um cara que foi campeão brasileiro pelo clube em 71, fica 2 anos no Flamengo e volta pro Atlético em 74, né? Tem uma top também, hein? Tafarel. Tafarel também, 97, né? 95. 95? É, o Tafarel tinha acabado de ganhar a Copa do Mundo, hein? Será que é do Tafa? Porque o Ronaldinho, vamos lá, Pepe, o Ronaldinho, ele vai pro Atlético em baixa, ele tava mal no Flamengo. Tanto que o Calil... Isso, a Pátria Moral, ele não foi bem no Flamengo. Então, o Calil deu entrevista recentemente falando que o Ronaldinho era plano C dele. Ele não era o primeiro nome. O primeiro nome, se eu não me engano, cara... Tinham 2 caras na frente dele. Pô, porque nem se contrata. O Ronaldinho não tava bem, mas ainda assim fez um barulho do caramba, né? Sim. Tanto que muita gente ficou surpreso, porque ele vai pra um lugar que não tem praia, lembra? Bom, Tafarel Cruzeiro. Eu também anotei 3, mas obviamente a maior contratação da história do Cruzeiro, embora não tenha dado certo, é a do Rivaldo em 2004. Tá? Mas temos também o Alex em 2002, que ele volta e depois faz aquele 2003 mágico. Mas era um Alex que estava em baixa também, com muitos problemas ali na Itália. Hã? Bebeto. Mas o Bebeto foi um jogo só, né? Mas contratou. Depois do Vitória, inclusive. Foi contratado. E também tem o Jairzinho em 76, foi campeão da Libertadores pelo clube. O Jairzinho. Né? Que também é uma contratação de impacto também pra caramba, né? Quantos anos tinha em 76, será? O Jairzinho tinha 30... Não, ele tinha 32? 32. Não importa muito, né? 32. Mesma idade do Rivaldo em 2004, 32 anos. Aí vamos para o Rio de Janeiro, você torcedor do Cruzeiro, Elocide aí, se for outro também, pode ser. Cruzeiro. Cruzeiro não, Botafogo. Vamos lá, 2 que eu anotei. Sidorf em 2012. Que, cara, querendo ou não, é muito fora da curva, o impacto que gerou no futebol brasileiro e tal. Além do tamanho do jogador. Além do tamanho do jogador. Não é fácil. Jogou bola ainda, no Botafogo. Levou o Botafogo a Libertadores, é um Botafogo pobre, tá? Levou o Botafogo a Libertadores e tal. Mas, querendo ou não, a gente tem o Thiago Almada agora, em 2024. Não, mano. Pera aí, Pepe, eu entendo. O Sidorf é mais. Eu só tô ponderando o Thiago Almada, por quê? Porque foi um jogador que foi campeão do mundo pela Argentina. O valor ser um dos mais caros da história. Foi o jogador mais caro da história do futebol brasileiro e também foi campeão da Copa do Mundo há 2 anos atrás pela Argentina. Mas Sidorf é... Não, o Sidorf é maior, mais impactante. Só tô dizendo... A dificuldade hoje aqui pro Botafogo contratar mais um cara do tamanho da Almada não é impossível. Trazer um Sidorf quando você tá sem dinheiro ainda e jogar o que jogou. Mas ainda você vai ter muitas contratações de impacto na história do Botafogo, como o Gerson, canhotinha de ouro lá nos anos 60, né? Que ele sai do Flamengo e vai pro Botafogo e vira ídolo do clube e tal. Joga a Copa de 70 depois como jogador de São Paulo. Também tem. São contratações impactantes da história do clube, né? Mas pontuaria essas 2, tá bom? Fluminense tem muitas, cara. Eu fiquei até embasbacado. Vamos lá. Muita gente vai ponderar o Fred em 2009. Só que, cara, vamos lá. O Fred veio do Lyon da França. Tudo bem, era um jogador que tinha jogado a Copa do Mundo em 2006 e tal. A gente tem a do Deco em 2010. Mas o Romário já era outra realidade, a chegada do Romário no Fluminense. Diferente. Mas assim, o Deco em 2010, depois de... Grandão, né? Vem de Chelsea ali, né? Foi campeão no Chelsea e tal.
Temos o Rivelino em 75. Também deve jogar. Cara, o Rivelino ainda era o camisa 10 da seleção brasileira. Deve ter feito barulho. Ele foi o camisa 10, ele foi tri em 70, aí ele assume a 10 do Pelé, ele era o jogador que assume a camisa 10 do Pelé em 74, e em 78 ele ainda era camisa 10 jogador do Fluminense. Então, é o Rivelino, vamos lá. Nesse contexto aqui, pra mim o Rivelino é a maior contratação, tá? Mas ainda temos os retornos do Marcelo e do Thiago Silva agora. Atuais? Que são recentes. Então eu não sei. Eu acho que em termos de grandeza de contratação, contratar o camisa 10 da seleção brasileira, mesmo entendendo a realidade do futebol da época, é muito mais grandioso. Mas os dois são gigantes, Marcelo e Thiago Silva, e já tinha uma ligação com o clube também, né? É, tem a ligação com o clube também. É, então assim. Mas eu não sei se a do Fred em 2009 é a maior, cara. É o maior jogador da história, muito provavelmente do Fluminense, como muita gente acha, mas não sei se é a maior contratação, né? Talvez a melhor contratação da história do Fluminense tenha sido o Fred, mas a maior eu acho que é o Rivelino. Mas o torcedor tá aí pra discordar também, não tem problema, isso aqui é só uma ponderação. Aí vamos para o Vasco da Gama, e o Vasco também tem 3 muito impactantes que cada uma tem sua argumentação. Primeiro é o retorno do Edmundo em 99. O Edmundo que volta pela 3ª vez ao Vasco. Né? Ele tem o retorno de 97, que ele faz aquele ano mágico, mas ele já tinha brilhado antes, né? Ele joga em 92, em 93 vai pro Palmeiras, e aí ele volta em 97 e joga pra caramba. O retorno em 99 é o segundo retorno dele, que o Vasco paga 15 milhões de dólares pra tirar ele da Fiorentina. Então, né, também é muito impactante. O retorno do Roberto Dinamite em 80, depois de ir pro Barcelona, sai do Vasco, vai pro Barcelona e volta pro Vasco. Que tem aquela foto icônica dele cumprimentando os torcedores, que é muito bonita. Mas também tem a contratação do Bebeto em 89, do maior rival, né? Pega todo mundo de surpresa a contratação do Bebeto em 89. O Bebeto sai do Flamengo, vai para o Vasco e é campeão brasileiro pelo Vasco. E fica no Vasco até ir pra Europa para jogar no La Coruña em 93. Querendo ou não... A volta do Romário, nada? Hã? A volta do Romário, nada? Ah, cara, a volta do Romário é depois do Flamengo, né, Pepe? Eu acho que é diferente também. É diferente. A do Bebeto, cara, é um Bebeto com 25 anos. Indo pro... Sim, você fica com muito mais expectativa. E assim, o Bebeto era ídolo do Flamengo, jogador da seleção brasileira, campeão da Copa América, tudo isso, né? Então assim, titular da seleção, tudo isso pesava a favor do Bebeto. Eu acho ter o retorno do Roberto, que é o maior ídolo da história do Vasco, realmente. É muito grande, já tinha escrito uma história antes, né? Foi campeão brasileiro pelo Vasco também. Eu fico mais entre o Roberto Dinamite, o retorno do Roberto Dinamite e o Bebeto do que o Edmundo. Então, assim, são 3 muito parecidas. A argumentação de quem vai escolher um ou outro é muito parecida, cara. Tem até o retorno do Juninho Pernambucano, que a volta dele também é muito impactante. Que ele volta por um salário mínimo, lembra? Também, querendo ou não, é diferente dos demais. Mas... Tem o Coutinho, mas... também, mas assim... O torcedor do Vasco vai poder ponderar. Eu acho que em termos de impacto midiático... Eu acho que a do Bebeto gerou um rebuliço maior. Fez o quê? Rebuliço! Né? Eu acho que foi maior. Assim, mas é só percepção, cara. Mas é legal que você, torcedor de cada time, também, às vezes que cria essas dúvidas, deixa aí nos comentários também, que é legal de ter a visão de quem torce. É lógico. Então, assim, esse aqui é um ponto de vista. Assim, não tô cravando o que é. É muito difícil você cravar. Não, tem uns que dá pra cravar. Tem uns que dá pra cravar, mas tem umas que não dá. Então, assim... Quando eu não tô pra cravar, então você, torcedor, vai falar: bom, Edu, Pepe, eu acho que é essa aqui por causa disso. Né? Mas assim. É legal pra gente saber o ponto de vista. O cara que é mais velho vai falar: bom, mas realmente o retorno do Roberto foi tal coisa, o retorno do Bebeto foi tal coisa, foi maior do que a do Edmundo por causa disso, disso. Não, mas eu prefiro do Edmundo por causa disso, disso. Mas são muito grandiosas as contratações, entendeu? É muito difícil você separar uma da outra, tá? E pro Flamengo, cara, é complicado. Vamos lá. Coloquei 3 também, mas contexto. Nenhuma contratação da história do futebol brasileiro vai superar a contratação do Romário em 95 pelo Flamengo. Melhor do mundo, né? Melhor do mundo, campeão da Copa do Mundo 6 meses antes, vem pro Flamengo no auge da forma física e técnica. É a maior contratação da história do futebol brasileiro. Ele não chegou nem perto de construir uma história como a do Zico no Flamengo. Que tem o retorno também. O Zico volta ao Flamengo em 85. É a mesma coisa, do nada. Sei lá, o Neymar fosse melhor do mundo com 29 anos e o Santos trazer ele de volta. Então assim, ou qualquer outro time do futebol brasileiro. Sim. Né? Se ele fosse pro Guarani, essa é uma contratação do futebol brasileiro, entendeu? Eu estou dizendo assim, o Zico também retorna ao Flamengo em 85. Gerou um burburinho grandioso, ele não queria ter ido embora e tal, mas assim... E é o maior ídolo voltando pro clube que ele torce.
Só que a do Romário, cara, o contexto dela é muito diferente. Ele é muito fora da curva. Em qualquer outro caso de qualquer outro time... Hoje é o tipo de coisa que não... Né? Então, assim, como acontecer. Em qualquer outro caso de qualquer outro clube, seria o maior ídolo voltando. Né? Tirando do Vasco aqui também, porque tem a do Roberto voltando. Mas a do Romário, ele é muito fora da curva, cara. Muito fora da curva também. E eu só ponderei aqui a do Ronaldinho voltando pro Brasil jogando no Flamengo também, que é grandiosa, tá? Também mexe muito. O retorno do Adriano também, num outro contexto. São contratações grandiosas. Mas a do Romário é imbatível, cara. Ela é muito grande mesmo. É muito grande mesmo. A gente falou do Corinthians, teve o retorno do Disque Marcelinho também podia. Hein? Também, o retorno do Disque Marcelinho, né? Em 97. Também tem um impacto interessante também esse retorno dele. Bem interessante. É verdade. Bom, aí vamos para o estado de São Paulo, onde temos 8 clubes para falar. Vamos começar com a Portuguesa. E vamos lá. Eu acho que a maior contratação de mais impacto da história da Portuguesa... Quase foi Maradona. Quase foi Maradona, mas temos duas. Uma delas é o empréstimo do Roberto Dinamite em 89 para jogar o Brasileirão pela Portuguesa, que realmente jogou muita bola. E também tem a contratação do Evair em 98 para jogar o Paulistão e o Brasileiro. O Evair que tinha sido campeão brasileiro pelo Vasco um mês antes. E ele vai para Portuguesa. Foi pica. Então assim, eu fiquei muito dividido entre essas duas. Eu acho que é a do Evair, porque o Roberto de 89... ele já era um Roberto de 36 anos de idade, já bem mais velho e tal. O Evair de 98 era o Evair que tava ainda no ápice técnico, jogando muita bola pelo Vasco. E ele vai pra Portuguesa jogar muita bola também. Então eu acho que é a do Evair. Mas o torcedor da Portuguesa vai poder elucidar nos comentários. Acho que depois ainda vai pro São Paulo, não vai? Ele passa no São Paulo antes do Vasco, se eu não me engano. Antes do Vasco? 97 antes do Vasco. Ponte Preta. A maior contratação da Ponte Preta é o retorno do Dicá, cara. Que é o maior ídolo da história da Ponte Preta. 98, o Evair Português. Ou 99 no São Paulo? Vai pro Palmeiras, 99, 2000. 2000 no São Paulo, é verdade. Ele volta pro Palmeiras e é campeão da Libertadores, é verdade. Vai pro Goiás também, Figueirense. Então, Ponte Preta. Retorno do Dicá em 1972, pela primeira vez. Ele começa na Ponte Preta, vai pro Santos do Pelé... e volta pra Ponte Preta em 72. Depois ele sai pra Portuguesa, fica 4 temporadas e volta pra Ponte Preta, onde joga mais 10 anos e encerra a carreira. Então, acredito que a maior contratação da história da Ponte Preta é o retorno do Dicá, que é o seu maior ídolo. Tá vendo? Renato Cajá. É isso que eu falo. Por isso, você vai contratar o maior ídolo da história do clube? É complicado, cara. Enfim, vamos por Guarani. E, cara, eu pesquisei bastante, eu acho que tem duas. A do Djalmin em 93, que vem do Flamengo e fica no Guarani 2 temporadas. Depois vai pro Palmeiras e brilha. Mas ele chega grande? Ele não chega grande, mas ele chega... Ele chega Marcelinho no Corinthians. Ele era muito bom no Flamengo e vai pro Guarani. Por brigas no Flamengo. Né? Então tinha muita expectativa dele. E também tem o retorno do Amoroso. Já bem mais velho. Eu acho que é maior, hein? Então, eu acho que a do Amoroso é a maior. Mas eu ponderei duas, né? Eu acho também, viu? O retorno do Amoroso pro Guarani. Bem mais velho e tal, né? Depois de passar ali, mas é um ídolo do Guarani. Bragantino. Cara, o Bragantino realmente não tem muitas, tá? Então eu fui pesquisar a maior e a melhor contratação da história do Bragantino e é o Mauro Silva. Querendo ou não, em 89, a pedido do Luxemburgo. Só que o Mauro Silva, ele vem do 15 de Jaú, tá? É que assim, é difícil, cara. A grande contratação da história do Bragantino, mesmo virando o Red Bull Bragantino, você não vai ter muita coisa ainda. Praxedes. Linho, Praxedes, Sacha, Lincoln, entendeu? É difícil. Vai ter que construir uma história aí ainda. Então ponderei, pesquisei e tal, fiquei olhando nomes, então tô citando aqui, mas eu acho que acabou sendo o Mauro Silva, é a que mais foge do contexto história e impacto e tal, tá? É difícil. No São Paulo eu vou citar todas as anotadas, mas depois no final eu falo qual que eu acho a maior, se o Pepe concorda ou não. Vai lá. Raí retornando em 1998, já como o maior ídolo da história do São Paulo, então essa é muito impactante. E aí ele volta que ele ganhou o Paulista em cima do Corinthians e tal, né? A contratação do Leônidas da Silva, que era o principal jogador de seleção brasileira, tá? Em 42, querendo ou não, é muito grande. Adriano Imperador em 2008. Gerson em 1969, Gersinho Canhotinha de Ouro. Falcão do Tênis em 1985. Daniel Alves em 2019. E a que eu considero a maior é o Ricardinho em 2002. Tem Rivaldo aí no meio. Mas o Rivaldo veio com 40 anos já, pô. Retorno do Kaká. Retorno do Kaká em 2014. Fernandes.
Mas sabe por que eu acho a do Ricardinho? O Ricardinho veio pro São Paulo com o maior salário do Brasil. Depois da Copa. Depois da Copa, depois do Penta da seleção brasileira. Vindo do maior rival e por uma transferência recorde pra época. Então, tudo isso... E aí teve gente que fala, nunca que ele foi a maior. Eu falei, mano, não é possível, cara. Maior contratação da época, maior salário do Brasil, vindo do rival e acabou de ganhar a Copa do Mundo pela seleção, onde ele jogou bem. E era um baita jogador. E era um craque. Como que não é? Ele não deu certo no São Paulo. Não. A maneira que ele sai de São Paulo é vergonhosa. O jeito que o Juvenal chama lá, vai na coletiva e fala assim, ele não quer ficar aqui. E nem um jogador que não quer ficar no São Paulo vai ficar no São Paulo, e o Ricardinho de cabeça baixa do lado dele indo embora. Mas é a maior contratação da história do clube. Não deu certo. Eu ficaria dividido entre ela e a do Raí. O retorno do Raí. Mas o impacto da contratação do Ricardinho é muito grande, sim. Não deu certo porque não jogou bem e tal, deu problemas. Eu ia de Raí, não sei. Então, o torcedor de São Paulo deixa aí. O torcedor de São Paulo tá aí pra elucidar, né? Mas muita gente falou do Daniel Alves, cara. Eu falei, tá bom, o Daniel Alves realmente foi uma grande contratação. Também, né? Mas eu acho que ele não chega perto do Ricardinho e do Raí, não. De contratações. A volta de Caleri. É a volta do Caleri também. Mas são várias, né? São várias. Aí vamos para o Palmeiras! A gente já falou do Corinthians, foi a primeira que a gente falou, né? Então, já foi, né? Então vamos Palmeiras. Palmeiras eu ponderei 4. A primeira, Djalma Santos em 1959. Naquela época teve muita festa. Então, mas assim, por quê? Porque o Djalma Santos era jogador da Portuguesa e tinha ganhado a Copa do Mundo pela seleção brasileira e sido eleito o melhor lateral direito da Copa. Tudo bem, jogou um jogo só. Jogou a final. Né? E aí vai pro Palmeiras em 59. E joga outra Copa depois e é campeão de novo. Dudu em 2015, porque, cara, por mais que você pegar tamanho de jogador com outros que a gente tenha falado aqui, não é tão grande, mas assim, o burburinho da época, o chapéu em cima do Corinthians, tudo isso pesa. Esse é o impacto midiático que a gente tá falando. É um impacto midiático grandioso. Mas também temos Cafu em 95, logo depois do Juventude, que teve todo aquele problema São Paulo e Parmalat. Eu acho que de barulho Cafu, até porque o Dudu era um bom jogador, mas... E também tem a do Miller em 96, que o Miller também era jogador campeão da Copa do Mundo pela seleção, bicampeão do mundo pelo São Paulo, né? Também tem esse tamanho todo. Mas o Dudu eu acho que o Rivaldo, viu? Por que o Rivaldo? Porque também não tirou o Rivaldo do Cortinas? Tá, mas o Rivaldo não era ídolo do Corinthians, velho. Não era. Mas nem o Dudu, né? Mas eu acho que o burburinho da contratação, né? Que tava certo com o Corinthians. O burburinho da contratação não foi pelo tamanho do Dudu, acho que foi pelo chapéu, hein? Então, eu fico meio... se transforma no Dudu no Palmeiras, eu acho. Então, eu fico muito entre Cafu, Miller e tal. Eu acho que tem o tamanho maior, né? Mas aí eu pensei muito naquele Palmeiras de 96, que realmente foi um Palmeiras contratando de baseado os principais jogadores ali. Tem o Zinho também, né, que foi uma grande contratação. Não. Tem o do Edmundo, tem o do Evair. Mas eu não sei se o Edmundo, a primeira vez que ele vai pro Palmeiras, é a maior contratação da história do clube. Não sei se é, entendeu? Tentando pensar em alguém. Tem o Zé Roberto, já mais recente e tal. Mas eu não sei, cara. Não. Então eu fico muito na dúvida. Mas torcedor do Palmeiras aí é que são tantas, são muitas, realmente. O Palmeiras está esquecendo alguém, Não, mas assim, o Ademir da Guia foi o maior da história do Palmeiras. Só que ele vem muito desconhecido. Ele vem do Bangu e tal. E aí ele aparece no Palmeiras. Ele quase foi pro Santos do Pelé. E aí ele acaba indo pro Palmeiras, né? Junto com o pai dele lá. O pai dele não consegue fazer um acordo com o Santos. Ele vai pro Palmeiras. Mas não, melhor contratação da história do Palmeiras é o Ademir da Guia, mano. Não é a maior, a que gerou mais impacto, né? Aí eu penso no Leivinha, vai passando pelos anos, né? O Leivinha vem da Portuguesa ali também mas jogador velho não vale. Vale dependendo do contexto. Mas é difícil. Você vem pros anos recentes, você vem pra essa fase rica do Palmeiras de agora, vai ter o Borja, cara, que é a mais cara. Só que não é de mais impacto. Entendeu? Você vai pensando nos nomes dos jogadores, tá? Aí tem o Dudu, aí tem o Everton, né? Tem o Gustavo Gomes, mas são caras que viram ídolos no Palmeiras. Não sei se o burburinho da contratação é tão grande assim. A do Borja virou burburinho por causa acabou a brincadeira. Mas não é a maior contratação da história do Palmeiras. É a mais cara, mas não a maior. E o Alex voltando, não? O Alex voltando? Quando ele volta em 2000 ali? É que ele passa 6 meses fora, né? E aí ele volta em 2001 ali, né? Também pode ser. Porque ele foi campeão da Libertadores e depois ele volta. Mas tem o retorno do Zinho também, campeão da Libertadores, volta em 2002, mas é rebaixado.
Tem muitas, cara. São muitas, assim. É complicado você medir, cara. Porque tem tantas. Aí eu ponderei essas, cara. Djalma Santos, Miller, Cafu. Eu acho que a do Cafu, talvez, por ser um cara tetracampeão do mundo, bicampeão do mundo pelo São Paulo, por toda a briga que gerou na época também com a Parmalat, com o Juventude, né? A gente ponderou ele aqui no Juventude. E 2 jogos depois ele foi pro Palmeiras, assim. Ele passou no Juventude ali. Só teve a briga, aumentou a briga com o São Paulo na época. E aí, além de tudo, os dois disputaram clássicos. Tem um monte de coisa, cara. É muita coisa mesmo. Então, assim, é difícil de medir. Né? Mas tem a do Rivaldo também, que é muito grande quando ele sai do Corinthians e vai pro Palmeiras. Só que num contexto diferente também, né? Não era um cara ídolo do Corinthians o e tal. Leão, quando sai do Corinthians e vai pro Palmeiras. Ah, não sei. Não sei. Leão era jogador de seleção, sei lá. Sim. Bom, o torcedor do Palmeiras tá aí pra elucidar, né? Se discordar também e achar o Dudu maior, ou o Miller, ou o Cafu, ou o Djalma, enfim. Wagner Love. Aí vamos para o Santástico da Vila Belmares, né, Pepe? Para finalizar o vídeo. Cara, ponderei várias. A contratação do Gilmar dos Santos Neves em 62, né? Que, querendo ou não, era campeão do mundo com a seleção brasileira. Acho que vai dar Robinho, hein? Também acho. Que ele é campeão do mundo com a seleção brasileira e era jogador do Corinthians e vai pro Santos, né? Chutado pelo Corinthians, coincidentemente ou não. Tem a do Serginho Chulapa em 83, sai do São Paulo, maior artilheiro da história do clube, e vai pro Santos, que é o time que ele torcia. E era jogador de seleção brasileira também, tinha jogado a Copa do Mundo de 82 pela seleção. Tem a do Zé Roberto em 2006, que tinha acabado de jogar na seleção brasileira. Tinha jogado a Copa do Mundo em 2006 e foi o melhor jogador da seleção brasileira em 2006 naquela Copa. Que também foi grandiosa a contratação. Pegou todo mundo de surpresa e jogou muito bem no Santos. Então foi tão bem que depois volta pro Bayern de Munique. E tem a do Robinho em 2010, o retorno dele em 2010 ali, né? Volta de helicóptero, tá o Chorão fazendo show, o Pelé recebendo ele. É outro tipo de... Cara, não tem como. Eu não vou ponderar o que o Robinho fez, a gente sabe muito bem, já fiz vários vídeos aqui. Não, mas isso aí não... Porra, na época que ele foi contratado, não tinha essas merda ainda. Então assim, eu acho que a maior contratação da história do Santos é o retorno do Robinho em 2010. De tudo que gerou, cara. Eu acho que a do Zé Roberto é muito legal, muito diferente. Eu ficaria muito dividindo a do Zé Roberto aqui, tá? Porque, pô, era um jogador que acabou de jogar a Copa do Mundo pela seleção. Tinha 31 anos, cara. Já jogou muito na seleção e veio pro Santos, né? A do Serginho também é muito da hora, tipo, ele sai do São Paulo, é um outro contexto do Brasil, né? Ele sai ele é o maior artilheiro da história do São Paulo. O Santos contratou o maior artilheiro da história do São Paulo e trouxe com 29 anos pra jogar no Santos, depois de jogar a Copa do Mundo pela seleção. São grandes contratações. Mas acho que a do Robinho, por tudo gerado ali, impacto, a apresentação, aquela festa, o Benja fez a apresentação dele, lembra? Teve a entrevista com o Benja também. Eu acho que a do Robinho é a maior contratação da história do Santos, tá? Enfim. Depois vai ser a do menino Neymar quando ele voltar. Se ele voltar, vai ser o Neymar. Vai ser, né? Com certeza. Mas eu quero saber a sua opinião. Obviamente aqui a gente não tá cravando nenhuma. Até a do Santos aqui você fica na dúvida. É meu time, cara. Né? É que tem uns que são muito... É um negócio que você pode... A do Vasco aqui você fica dividida, a do Palmeiras você fica dividida, a do São Paulo você fica dividido. Tem muito, assim, que são grandes clubes com grandes contratações ao longo da história. É muito difícil você mensurar uma. Tipo, você é do Leônidas, cara, 1942 no São Paulo. Entendeu? Eu não vou entender o contexto da época, mas assim, pô, o cara tem um chocolate no nome dele, que até hoje tá aí, o Diamante Negro. É por causa dele. Nossa. Pô, é uma instituição brasileira, basicamente, cara. É outra época, a gente não tem como medir, né? Mas eu quero saber a sua opinião, cara. Diz aí nos comentários, tá? É bem livre aqui, é uma conversa. A gente tá trocando ideia, né? A gente não tá impondo nada, até dos outros clubes aí. Pode ter passado algum que a gente não lembra. Você, como torcedor, cravo, porque te marcou. Então deixa nos comentários. E aí a gente traz dos clubes europeus. Tipo, a do PSG é o Neymar. Entendeu? A maior contratação da história do clube, não só por grana, mas a que gerou mais impacto. A época do Mbappé, porque o Mbappé chega como um cara... chega como coadjuvante do Neymar. Até a do Messi mesmo, cara. Campeão da Champions. Até a contratação do PSG do Neymar pelo PSG é maior que a contratação do Messi, do PSG pelo Messi, assim, né? Do Messi pelo PSG. É até maior, pelo burburinho gerado e tal. O Messi era fim de contrato com o Barcelona e tal.
Por mais que o Messi seja muito mais jogador do que o Neymar. Mas o impacto gerado do Neymar é maior, entendeu? Então a gente pode fazer dos clubes europeus também, tá? Deixa aí nos comentários a sua opinião sobre alguns clubes aí, do seu, que você acha, se você concorda ou não, e qual jogador que você acha que foi a maior contratação da história do clube. Real Madrid vai ter que pôr 500, cara. Do Real Madrid vai ser complicado, cara. Vai ser complicado. Se é a do Zidane, se é a do Ronaldo, sabe? É bem complicado. Se é a do Figo. A do Figo acho que é... Pô, tem tudo. Barcelona... É uma galera antiga ainda, pô. Não, então, mas assim, quando o Real Madrid tira o Figo do Barcelona, Pepe, é a mudança de chave do Real Madrid. É outra parada. Eu acho que é maior que as outras. Pode de ser. Impacto, entendeu? Tipo, não é o maior jogador. É mostrar força, né? Vou tirar esse cara aqui. Tirei o melhor jogador do outro time. E tô comprando ele aqui do meu maior rival. E lá ele joga também, hein? Pois é. Mais disso, opinião nos comentários, eu quero saber, tá certo? Faz o curta, comente, compartilhe. Ficou um mini documentário esse vídeo, mas... Esse aqui você né? tem que ter paciência pra assistir. A gente se vê no próximo vídeo. Baixe lá o Mata-Mata, tá? O link tá aí na descrição. Tamo junto e até a próxima. Tchau, tchau.